Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 260, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema, a ação do pensamento. Então, o tema é a ação do pensamento e não ação do pensamento. Porque você sabe que a ação do pensamento é uma coisa, a ação do pensamento é outra coisa. Coisas diversas podem ser feitas, através. Então, os vídeos anteriores nós tratamos desse tópico do Pão Nosso, livro de Emmanuel, Chico Xavier, capítulo 15. Poder é criar. Só que nós vamos dar sequência. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. Então, olha só para você ver que interessante. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios. O que isso quer dizer? Que nós idealizamos muitas coisas através do pensamento. Nós pensamos muitas coisas. Como nós já dissemos nos vídeos anteriores, de 90 a 95 mil pensamentos por dia nós temos. Só que é preciso entender que praticamente quase que 100% dos nossos pensamentos, eles não se realizam, Porque olha só para você ver a sabedoria de Emmanuel. Pensar é criar. Continua ele. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, pois na segunda pessoa, você, por exemplo, quantos pensamentos já teve, quantas vontades, quantas coisas você idealizou na tua vida que não se concretizou? E quantos pensamentos você tem? Quantos pensamentos você tem que você sabe que não vão se concretizar? Por milhões de motivos. Que não cabe aqui nós adentrarmos a estas minuciosidades. Mas a verdade é essa. Só tratando por esse lado. Milhões de pensamentos se concretizam através da irresponsabilidade ou através da responsabilidade. Apenas isso nós podemos dizer. Então, olha só. Pensar é criar. Então, por exemplo, vamos por partes. Você pensa um dia em ter uma casa tua, Então, pensar é criar. E você
mentaliza a casa dos teus sonhos. Um dia pode ser que, de acordo com o teu mérito, de acordo com a tua batalha, com a tua luta, você venha a conseguir, você venha a adquirir. Então, é um pensamento teu que se criou, mas que no momento certo se tornou realidade física. Então, é só para você ver, a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se. Quantos milhões de desejos, de vontades, de fantasias e de ilusões que nós temos que não se concretizam, que não se tornam realidades por milhões de fatores. Vamos voltar na casa. Às vezes você, quando criança, idealizou a casa dos teus sonhos. Isso eu estou simplificando na casa dos sonhos, tá? Mas isso está relacionado a tudo. Um emprego, um casamento, né? Um trabalho, uma formação, né? Mudar para outro país. Enfim, sonhos, desejos. Então vejamos. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito. No campo dos efeitos transitórios aqui, no campo dos efeitos transitórios aqui. Pode não se tornar realidade. Pode não se exteriorizar. Fica lá registrado. Aquele desejo, aquela vontade. Mas o objeto formado pelo poder mental, vive no mundo íntimo. Olha para você ver. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Vou repetir. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Vou dar uma paradinha aqui para explicar uma coisa. Quantas pessoas, principalmente nas firmas, que lutam mentalmente para que um outro amigo perca a credibilidade perante a diretoria, perante os diretores. Então, olha só para você ver. Pode ser que aquela criação psíquica dele não se torne realidade, não se exteriorize. Mas Emmanuel está nos dizendo aqui que o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo dessa pessoa. Então, aquele desejo de que o amigo ou amiga, né, saia perdendo, pode acontecer de não acontecer. Pode acontecer de não acontecer. Mas fica registrado lá na mente dele. Eu vou fazer um mal para alguém. Mentalmente eu penso.
E eu mentalizo tudo que não presta e lanço sobre aquela pessoa. Então o que acontece? Pode ser que aquela pessoa, naquele momento, muito amparada pela providência divina, agindo no bem, desejando o bem, praticando o bem, aqueles meus pensamentos não a afeta, mas fica registrado em mim. Não afetou aquela pessoa, mas fica aqui afetado em mim. Vamos por partes, só para você ter uma noção, com todo respeito. Isso não é um estudo? As pessoas que assistem esses filmes, eu vou usar assim, esses filmes inadequados. Observa para você ver uma coisa. Pense num filme que você assistiu que foi muito bom. Você consegue se lembrar das cenas todas. Você consegue se lembrar das cenas daquele filme gostoso, aquele filme ótimo. Não consegue? Por que você consegue? Porque tudo que você visualizou, tudo que você visualiza, fica registrado. Porque naquele momento ali, havia uma comunhão de desejo, de pensamento, de vontade, de assistir, de curiosidade, de assistir aquele filme. Não é verdade? Como, por exemplo, uma música ótima. Pense numa música ótima. Tá. Você consegue se lembrar de algumas músicas ótimas, ritmos. Por que você consegue se lembrar? Porque no momento houve uma comunhão de sentimentos. Você conseguiu se identificar com aquela música conseguiu se identificar com você, aquele ritmo, com a tua personalidade, com o teu eu, com a tua fragilidade, com o momento, com as tuas necessidades. Por isso essa música está registrada no teu campo psíquico, na tua mente. Agora, pensa numa música, com todo perdão, com todo respeito às músicas. Pense numa música que não presta. Por que você pensou? Por que você conseguiu se lembrar? Porque também ela está registrada no teu campo psíquico. Olha para você ver. Agora pensa num filme que você assistiu e que você não gostou. Você pensou que eu não ia voltar no filme, né? Pensa num filme que você assistiu e que você não gostou. E que naquele momento você pensou assim, nunca mais eu assisto esse filme. Por que você não gostou? Porque você não se identificou com o filme. Mas está registrado no teu campo psíquico. Agora pensa numa pessoa que você se sente bem ao lado dela. Por que você consegue pensar nessa pessoa ou nessas pessoas? Porque elas estão registradas no teu campo psíquico, mas da seguinte forma, porque você se identifica com essa pessoa, ou com essas pessoas. Você se identifica, você se sente bem. Agora, pensa numa pessoa, isso não é tortura não, gente, isso faz parte, a ação do pensamento, não é a ação do pensamento. A ação do pensamento. Agora pensa naquelas pessoas
que você não se identifica com elas. Porque existe também as pessoas que nós não nos identificamos com elas. Por que você conseguiu se lembrar dessas pessoas que você não conseguiu e não consegue se identificar com elas? Porque elas estão registradas no teu campo psíquico. Agora, gente, não é um estudo? É. Agora, imagine essas pessoas que assistem filmes pornográficos 24 horas. Você já imaginou como que é a mente dessas pessoas? Nada contra o tema, a ação do pensamento. Agora, você já imaginou pessoas que agem como Francisco Cândido Xavier agiu aqui enquanto no corpo físico? Que pensamentos nobres, que mente limpa. Chico Xavier, você chegava próximo a ele, você sentia aquele cheiro de flores, cheiro de várias rosas. Por quê? Chico Amor. Então, pensar é criar. Um engenheiro, antes de construir um prédio, ele pensa em todos os detalhes. Primeiro, ele pensa em todos os detalhes. Por que hoje você trabalha onde você trabalha? Porque antes você idealizou tudo isso numa faculdade, numa escola, num curso, enfim. E por aí em diante. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar. Tem coisas que não se exteriorizam-se. De súbito, de momento, no campo dos efeitos transitórios. Nem sempre todo engenheiro que idealiza, que pensa e que cria uma planta, ele consegue idealizar aquele sonho por vários outros motivos. Mas o objeto formado pode mental viver no mundo íntimo, fica lá registrado, exigindo cuidados especiais. Então, eu pensei mal de você? Pensei. Mas o meu pensamento não te destruiu. Não. Está registrado no meu campo psíquico. Por isso, a responsabilidade minha é muito grande a partir de então, já que não se exteriorizou, já que é um processo que encontra-se no meu campo psíquico registrado, eu tenho que trabalhar para me desintegrar aquela forma do meu campo psíquico. Porque, senão, numa hora de desequilíbrio meu emocional, esse processo todo que eu mentalizei contra você pode se virar contra mim quando eu baixo a minha imunologia, tanto espiritual quanto física. Por isso, existem doenças, existem enfermidades que não tem nada a ver com a prova e com a expiação de vidas passadas, que eu quero dizer. E sim, prova e expiação da atual existência do indivíduo, onde ele agiu com irresponsabilidade
armazenando no teu campo psíquico aquelas formas e que ele não trabalhou e que, com o passar do tempo, devido à minha baixa imunologia, eclodiu-se num câncer e numa tumoração, numa outra coisa qualquer. E por aí em diante vai. Então, olha só. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. É o que eu acabei de dizer aqui agora. Ó, cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Se é para o bem, louvável dar continuidade. Se eu trabalho o meu campo psíquico e percebo que é para o mal, é da minha responsabilidade trabalhar para a extinção daquelas formas que no meu perispírito, no meu campo psíquico, encontra-se registrado. Caso contrário, eu mesmo sofrerei as consequências dos meus pensamentos daquela forma que eu mesmo criei através da minha responsabilidade. Então, esse trechinho você encontra no livro Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 15. Então você consegue entender o pensar é criar. Mas não está relacionado só aos espíritos das trevas, aos vampiros, aos obsessores. Pensar é criar, né? Então, você idealiza algo na tua vida. Existe algo em nossas vidas que nós pensamos, idealizamos, mas que não se exterioriza, né? Que não tornam-se realidade aqui na Terra, mas fica registrado no nosso campo psíquico. Quantas vontades as pessoas têm, né? Muitas pessoas têm vontade de viajar para a Europa, muitas pessoas têm vontade de viajar aqui para algumas regiões do Brasil mesmo. Tem pessoas que têm 1 milhão de vontades, de desejo disso, daquilo, e entra anos e sai anos, e aquilo ali não se realiza aqui no campo físico, fica só no campo psíquico. Lá continua aquelas formas. Então, sabe você, quando você foi criança aqui nessa existência, pensa em algo que aqui nessa existência, quando criança, pense em algo que lá você pensou que não se concretizou nessa existência. Pensou, né? Pois bem, continua no teu campo psíquico, essa criação até hoje está lá, só que ela não se exteriorizou. Por que ela não se exteriorizou? Por milhões de fatores. Agora, pensa em algo que você, quando criança, você sonhava e que se tornou realidade. Você conseguiu entender essa nossa forma aqui hoje de esclarecer, de tentar esclarecer?
para fugir um pouco, né, dessas ideias masoquistas que as pessoas têm a respeito de certas coisas. É tão fácil raciocinar, é tão fácil pensar positivamente, adequadamente. Só depende de nós. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar mais um vídeo só. E agora nós vamos adentrar a mensagem de Sueli.